Você já sentiu que ela mudou com você? Não briga, não reclama, mas o olhar já não é o mesmo. Você sente que algo se perdeu e talvez, sem perceber, esteja vendo o respeito dela escorrer pelos seus dedos. Mas atenção, respeito não some de uma vez, ele morre aos poucos. No silêncio, nos detalhes, nos gestos pequenos que você não percebe. Mas ela percebe tudo. O respeito feminino não se conquista com força, mas se perde com fraqueza. E o pior, a maioria dos homens não tem ideia de que estão sendo testados o tempo todo, não com palavras, mas com reações. Quer saber a verdade crua? Quando uma mulher começa a perder o respeito por você, ela não avisa, ela observa, ela muda, ela afasta. E você continua achando que está tudo bem, até que ela some, emocional ou fisicamente. E aí já é tarde. Mas existe uma saída. E ela não está em agradar mais, se justificar, nem tentar provar nada. Está em resgatar algo que você talvez tenha esquecido, a sua própria dignidade. E é aí que entra o estoicismo. Essa filosofia antiga, vivida por imperadores e guerreiros, ensina que o respeito começa por você, por como você se enxerga, por como você age quando ninguém está olhando, por como você lida com o desconforto, a rejeição e o silêncio. Hoje você vai descobrir os 10 sinais de que está perdendo o respeito das mulheres e como a filosofia estoica pode ser sua armadura para nunca mais se rebaixar. Mas atenção, esses sinais não são óbvios. Eles se escondem em comportamentos do dia a dia que parecem inofensivos, mas que silenciosamente corroem sua imagem, sua energia, sua presença masculina. Vamos direto ao ponto. 1. Você se explica demais. Toda vez que você sente a necessidade de justificar cada escolha, cada atraso, cada decisão, você está dizendo, sem perceber, meu valor depende da sua aprovação. E sabe o que isso transmite? Insegurança, medo de desagradar, ausência de convicção. O estoicismo ensina, a opinião dos outros é problema deles, a sua ação é problema seu. Homens estoicos não mendigam compreensão. Eles explicam uma vez com firmeza e seguem, porque eles sabem. Quem vive se explicando, se coloca abaixo. E respeito não sobrevive onde há submissão. 2. Você tolera desrespeito em nome da paz. Ela te corta, ela te ignora, ela faz piadas que te diminuem, e você ri, ou finge que não viu. Você acredita que está sendo maduro, mas ela vê isso como fraqueza. Porque o homem que não se impõe, se apaga, e o respeito morre ali. Epicteto dizia, você é responsável por permitir o que aceita. Um homem estoico não grita, não reage com raiva, mas impõe limites com calma. Ele ensina como quer ser tratado pelo que tolera e pelo que não tolera. 3. Você busca a aprovação em tudo. Você pergunta se ela ainda te ama, se está tudo bem, se você fez algo errado. Você anda pisando em ovos. A intenção pode ser boa, mas a mensagem que chega é, eu não estou seguro de mim mesmo. E nada mata mais o respeito do que um homem que não confia no próprio valor. Sêneca dizia, o homem que vive para agradar os outros se esquece de si mesmo. Você não está aqui para ser aprovado. Está aqui para viver alinhado com seus princípios. E quem ficar, ficará por respeito, não por pena. 4. Você foge de conversas difíceis. Ela muda o tom. Você sente o clima, mas prefere deixar para lá. Talvez por medo de conflito, ou por não saber o que dizer. Mas cada conversa evitada é um pedaço do respeito que se perde. Um homem estoico encara o desconforto como um campo de treinamento. Ele não corre do incômodo, ele mergulha nele. Porque sabe que a verdade pode doer, mas sustenta a estrutura. O silêncio, não. 5. Você se coloca em segundo plano o tempo todo. Ela tem planos. Você cancela os seus. Ela muda de ideia. Você se adapta.
Sempre. Você acha que isso mostra comprometimento, mas ela lê isso como falta de vida própria, falta de propósito, falta de espinha dorsal. Marco Aurélio escreveu: pare de se apequenar. Você nasceu para liderar a si mesmo. Um homem que se anula para manter alguém por perto acaba perdendo a si mesmo e, com isso, o respeito de todos. 6. Você reage emocionalmente a tudo. Uma crítica, uma provocação, um comentário atravessado e pronto. Você se descontrola, perde a calma, se exalta, responde no calor do momento e, nesse exato instante, o respeito se desfaz. Porque o homem que não governa suas emoções é um homem previsível. E previsibilidade emocional, aos olhos de uma mulher, é o oposto de liderança. Epicteto dizia: não é o que acontece que te perturba, mas a tua interpretação do que acontece. Se você quer ser respeitado, aprenda a pausar, respirar, observar e escolher a resposta. Nunca reagir no impulso. O estoico sabe: a verdadeira força está em manter a mente quieta quando tudo ao redor está em chamas. 7. Você se desculpa por ser homem. Você evita confrontar, evita liderar, evita ser direto, com medo de ser duro demais, masculino demais, assertivo demais. E sem perceber você vai se suavizando, se diminuindo, se diluindo. E o que sobra é uma versão editada de você mesmo, inofensiva, mas sem magnetismo. Marco Aurélio deixou claro: seja como o rochedo contra o qual as ondas se quebram. Ele permanece firme e as ondas se dissipam ao seu redor. A sua essência não precisa ser suavizada, ela precisa ser lapidada. Ser homem não é problema, é sua base. Se você se desculpa por ela, abdica da sua identidade e, com isso, do respeito. 8. Você se vitimiza quando é contrariado. Ela diz não. Você se fecha. Ela critica. Você dramatiza. Ela se afasta. Você diz que ninguém te entende. E a sua postura, ao invés de inspirar empatia, gera repulsa. O estoicismo ensina: você pode controlar como age, não como os outros reagem. Você pode se tornar melhor, não implorar para que te tratem melhor. Sêneca dizia: quem sofre antes que seja necessário, sofre mais do que o necessário. Pare de transformar cada desafio em drama. Transforme em treino. Desafios moldam respeito. Reclamações apagam qualquer admiração. 9. Você é previsível demais. Mesmos hábitos, mesmas palavras, mesmas conversas, mesmos erros. Ela já sabe o que você vai dizer, já sabe como você vai agir e, no fundo, já sabe que você não vai mudar. Homens previsíveis não causam impacto. Eles apenas mantêm a rotina, até que se tornam invisíveis. Marco Aurélio vivia cada dia como se fosse o último. E perguntava a si mesmo: hoje eu fui dono de mim? A previsibilidade sem evolução é tédio, e o tédio mata o respeito antes mesmo do desinteresse. Torne-se imprevisível no crescimento, na atitude, no autocontrole. Surpreenda, não por truques, mas por transformação. 10. Você se esqueceu de si mesmo. Sim, talvez você tenha começado forte, confiante, com presença, mas em algum ponto você se perdeu. Passou a viver em função do outro, a esquecer seus valores, a silenciar suas vontades, a abandonar sua disciplina. E o respeito, meu amigo, é como um espelho. Se você deixa de se olhar com orgulho, ninguém mais vai olhar você com admiração. Marco Aurélio dizia: o que não melhora, piora. E o que você não lidera, te domina. Você não precisa dela para ser completo. Você precisa de si, de sua mente afiada, de seu corpo treinado, de seus valores inegociáveis. Porque quando um homem se esquece de si, o mundo se esquece dele também. E o respeito vai embora, sem barulho, sem adeus. Apenas desaparece. Você pode estar achando que é exagero, que esses sinais são sutis demais para fazer diferença. Mas não se engane.
As mulheres são especialistas em perceber mudanças. Elas notam antes de você, sentem antes de você. E quando agem, é porque o respeito já foi embora há muito tempo. É assim que termina para a maioria dos homens. Sem aviso, sem briga, só com um afastamento silencioso e irreversível. Mas e aí? Você vai continuar nessa rota sem controle? Ou vai recuperar aquilo que nunca deveria ter deixado escapar? Sua postura, sua presença, seu poder interno. Você quer respeito? Então pare de agir como quem implora por migalhas. A primeira coisa que precisa entender é: respeito não se exige, se impõe com presença. E presença não é estar ao lado, é estar inteiro. É olhar nos olhos e ser inabalável. É não se perder em cada emoção. É não ceder à ansiedade da aprovação. É ser constante, mesmo quando tudo ao redor muda. O homem estoico não é frio, mas ele é sólido. Ele sente, mas não se desequilibra. Ele se importa, mas não se rebaixa. E sabe o que isso gera nas mulheres? Respeito profundo, confiança silenciosa, admiração verdadeira. Porque em um mundo onde tudo é instável, o homem que se mantém firme se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Talvez agora você esteja revendo suas atitudes, lembrando das vezes em que se explicou demais, se anulou demais, se alterou demais. E tá tudo bem, não é sobre culpa, é sobre consciência. E consciência, no estoicismo, é o primeiro passo para a transformação. A partir do momento que você enxerga, você pode mudar. E a mudança não precisa ser violenta. Ela precisa ser contínua. Comece hoje. Observe seus comportamentos. Pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta do homem que quero ser? E isso me coloca como líder da minha vida ou como refém das emoções alheias? Você não precisa controlar os outros. Só precisa dominar a si mesmo. E esse é o ponto central da filosofia estoica. Você é livre quando nada de fora te controla. Nem a aprovação, nem o medo, nem o abandono. Porque o homem estoico não é guiado pela carência. Ele é guiado pelo propósito. E o propósito é o que te mantém firme, mesmo quando o respeito do outro balança. Você quer o respeito dela? Então, recupere o seu respeito por si mesmo. Comece a falar menos, a ouvir mais, a reagir menos, a agir mais, a se mover com intenção, a se impor com serenidade, a viver com princípios. Não importa o que aconteceu até agora, importa o que você vai fazer daqui para frente. O passado não define você, mas o que você aceita, sim. E a pergunta que fica é: você vai continuar aceitando ser visto como fraco, perdido, emocionalmente dependente? Ou vai se tornar o tipo de homem que não precisa provar nada, porque sua postura já diz tudo? A escolha é sua, e ninguém vai fazê-la por você. Talvez agora você esteja se perguntando: mas se eu mudar, ela vai voltar a me respeitar? E a resposta é simples: talvez sim, talvez não. Mas isso não importa, porque essa jornada não é para recuperar o respeito de alguém, é para recuperar o respeito por você. E quando você faz isso, tudo muda, inclusive a forma como as mulheres te olham, inclusive o tipo de mulher que se aproxima, inclusive o tipo de mulher que se afasta, porque já não te merece. O estoicismo não é uma técnica de sedução, é uma filosofia de construção. Você não muda para agradar, você muda para não se trair. E o curioso, quando você se torna esse homem, as mulheres percebem, não porque você diz, mas porque elas sentem. É no seu olhar, na sua fala calma, no seu silêncio firme, na sua ausência de desespero. Você já viu um homem que não precisa impressionar ninguém? Que não se exalta, que não pede permissão para existir, que entra num ambiente e carrega presença sem dizer uma palavra? Esse homem impõe respeito. E não é por aparência, é por essência. E o estoicismo te ensina a construir essa essência. Como? Com 3 pilares: autodomínio, clareza, ação.
Autodomínio é o que te impede de ser controlado por emoções passageiras. Clareza é o que te guia quando tudo ao redor tenta te distrair. Ação é o que te diferencia dos homens que só falam. Você pode começar agora. Simples, sem promessas, sem dramas. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos, mesmo quando ninguém nota. Principalmente quando ninguém nota, porque o verdadeiro respeito nasce no invisível, nas pequenas escolhas, naquilo que você faz quando ninguém está assistindo. E é aí que muitos perdem, porque querem reconhecimento antes de conquistar respeito. Querem ser valorizados antes de serem sólidos. Querem aplausos antes de serem consistentes. Mas o estoicismo é claro. A recompensa é viver em acordo com seus princípios, não em busca de aprovação externa. Você quer ser respeitado? Então comece a viver como alguém que se respeita. E isso significa cortar hábitos fracos, parar de correr atrás de quem não te valoriza, parar de se explicar para quem já decidiu te desrespeitar, parar de duvidar do seu valor só porque o mundo ainda não percebeu. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa se tornar tão firme que a dúvida não encontra espaço dentro de você. Esse é o verdadeiro poder. E é isso que as mulheres percebem. Mesmo quando você não diz nada. Especialmente quando você não diz nada. Porque no silêncio de um homem firme, existe uma força que palavras não conseguem carregar. E essa força impõe respeito. Você quer saber o maior erro que os homens cometem quando percebem que estão perdendo o respeito de uma mulher? Eles tentam reconquistar com mais presença física, quando o que perderam foi presença emocional. Tentam agradar mais, quando o que falta é postura. Tentam convencer, quando o que precisam é calar, e o que isso gera? Desespero. E o desespero é o assassino do respeito. Você começa a se tornar previsível, carente, manipulável, e a cada tentativa de provar seu valor, você comunica que não tem nenhum. É duro ouvir isso? É, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir. Porque enquanto você continuar tentando agradar para ser respeitado, vai continuar sendo descartável. Quer virar esse jogo? Então pare agora, pare de correr atrás, pare de tentar compensar, pare de tentar justificar tudo e comece a praticar o que os homens mais raros praticam, o silêncio intencional. Isso não é frieza, é poder, porque o homem que não reage, pensa, o homem que pensa, escolhe, e o homem que escolhe, comanda. Você não precisa mostrar força, precisa encarnar força. Você não precisa parecer confiante, precisa ser confiante. E a confiança verdadeira nasce do autocontrole. É como um leão em silêncio. Ele não precisa rugir. Todo mundo sabe quem ele é. E sabe o que é mais impressionante? As mulheres percebem essa virada antes de você. Elas sentem quando você não está mais implorando presença. Quando você parou de tentar convencer. Quando você simplesmente sabe quem é. Nesse momento, o respeito começa a voltar. Não porque você exigiu, mas porque você não precisa mais dele para se sentir inteiro. E isso, meu amigo, é magnético. Agora, entenda algo essencial. Ser estoico não é ser robô. Não é reprimir. É canalizar. Você sente tudo, mas age com sabedoria. Você se importa, mas não se submete. Você ama, mas nunca se perde. Esse é o código, essa é a base. Esse é o caminho do homem que impõe respeito, por presença, não por esforço. Então, se você chegou até aqui e ainda está com raiva porque se identificou, use essa raiva. Transforme em decisão, transforme em direção, transforme em disciplina, porque o respeito não está nos outros, está em você. E começa no momento em que você para de se colocar abaixo de quem quer que seja. Você não precisa provar nada para ninguém, precisa apenas provar para si mesmo, que é capaz de se tornar inabalável. E esse homem, esse sim,
é respeitado onde quer que esteja. Vamos ser claros. Respeito não é algo que você pede, é algo que você impõe com a sua conduta. E se você ainda acha que ser bonzinho é o caminho, você já perdeu. O homem que é bom demais o tempo todo, invariavelmente é desrespeitado. Sabe por quê? Porque ele troca a firmeza pela aceitação, a autenticidade pela conveniência, a verdade pela paz temporária. Mas o estoico entende, ser bom não é ser passivo, é ser justo, é ser centrado, é ser firme. Ele sabe a hora de falar e sabe principalmente a hora de se calar. Ele não precisa vencer todas as discussões, porque ele já venceu o maior inimigo, a própria necessidade de ser aceito. E aqui está o ponto: as mulheres testam, mesmo sem perceber, testam seus limites, sua palavra, seu centro emocional. Não porque querem te destruir, mas porque querem ver se você é real, se você aguenta a pressão, se você é estável. E se você falha nesses testes, ela pode até continuar com você, mas nunca mais com o mesmo respeito. Por isso, entenda, toda vez que você quebra sua palavra para agradar, você quebra o respeito. Toda vez que você permite o desrespeito em silêncio, você diz, eu não mereço mais. Toda vez que você aceita menos do que sabe que merece, você se trai. E traição a si mesmo é a origem de toda perda de respeito. O estoicismo corta isso pela raiz, porque ele te treina para viver com princípios inegociáveis. Você não fala sobre disciplina. Você é disciplina. Você não diz que é firme. Você se comporta como firme, e isso muda tudo. Quer ser respeitado? Então estabeleça padrões, limites claros, regra de conduta para si mesmo e cumpra, mesmo quando ninguém estiver olhando, principalmente quando ninguém estiver olhando. Sêneca dizia, é nos momentos de solidão que o caráter é revelado, e as mulheres percebem isso. Elas podem até não conseguir explicar, mas sentem. Quando um homem vive em alinhamento com o que acredita, elas o seguem ou o admiram à distância, porque o mundo está cheio de homens que querem ser aceitos, mas vazio de homens que se mantêm inegociáveis. E é isso que você precisa decidir ser. Um homem que não muda sua essência por medo de perder alguém. Um homem que não negocia sua paz por atenção. Um homem que está pronto para ficar só, mas nunca mais se abandonar. Esse é o início do verdadeiro respeito. E ele começa agora, com uma escolha. Silenciosa, simples, imparável. Você já reparou como alguns homens parecem dominar qualquer ambiente em que entram, mesmo sem falar muito? É como se a postura deles gritasse algo que ninguém consegue ignorar. Eu sei quem eu sou, e não aceito menos do que mereço. Isso, meu irmão, é respeito puro. Não é arrogância, não é atuação. É essência lapidada. É convicção silenciosa. E você pode construir isso, se parar agora de agir como um homem que esqueceu sua própria coroa. Sim, você, que aceita ser ignorado, mas continua tentando agradar, que sente que está sendo testado, mas abaixa a cabeça, que vê os sinais, mas finge que é normal. De normal isso não tem nada. Tem medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho. Mas escuta isso com atenção. O medo de perder uma mulher é o início da perda do seu respeito. Porque quando você começa a ter medo, você cede, você tolera, você implora. E um homem que implora não impõe, não lidera, não comanda. O estoico não vive com medo, ele vive com clareza. Ele sabe que tudo é passageiro, inclusive as relações. Mas o que não pode passar é o seu caráter. Você quer ser respeitado, então precisa estar disposto a perder tudo, menos a si mesmo. E isso é raro, porque o que mais existe hoje são homens que trocam sua identidade por migalhas de atenção, que trocam sua postura por afeto momentâneo, que trocam sua presença por validação. Mas o estoico não se curva, ele se adapta,
mas não se dobra. Ele escuta, mas não se anula. Ele ama, mas nunca à custa da sua dignidade. E essa firmeza é o que muda tudo. As mulheres sentem, elas testam sim, mas quando percebem que estão diante de um homem que se respeita, elas escolhem acompanhar ou se afastam. E tudo bem, porque o respeito verdadeiro não é sobre controle, é sobre impacto. E o seu impacto não depende do que você diz, mas do que você faz todos os dias, principalmente quando ninguém vê, principalmente quando você está sozinho e escolhe o caminho mais difícil, o caminho do autocontrole, da disciplina, da presença. O homem estoico não reage à emoção do momento, ele reage ao que está alinhado com seus valores. Ele se treina todos os dias, não para parecer forte, mas porque sabe que sem essa força interior, ele se perde. E se ele se perde, o respeito vai junto. Então, a pergunta de hoje não é se as mulheres te respeitam. Você tem vivido de forma que merece respeito? Porque se a resposta for não, você já sabe onde está o problema. E mais importante, onde está a solução. Você pode não perceber agora, mas cada pequena escolha que você faz está moldando o tipo de homem que você se torna. E as mulheres, elas percebem. Percebem quando você acorda sem rumo, quando se entrega à preguiça, quando fala de sonhos, mas não executa. Quando diz que vai mudar, mas não muda nada. Sabe qual a verdade dura? Não existe respeito sem consistência. E você pode até impressionar no começo, mas se não sustenta, ela perde o interesse, perde a admiração, perde o respeito, porque ela não quer só promessa. Ela quer estabilidade, ela quer segurança emocional, ela quer olhar para você e saber que você é o mesmo, mesmo quando tudo desaba. E só existe um tipo de homem capaz de fazer isso, o que se lidera. E se você ainda não entendeu o poder disso, escuta agora. O estoicismo não está aqui para te tornar mais inteligente. Ele está aqui para te tornar mais firme. Para que você acorde todos os dias sabendo o que tem que fazer e faça, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo quando ninguém está vendo, porque o respeito começa aí, naquilo que você faz quando ninguém cobra, naquilo que você mantém quando ninguém está assistindo, na firmeza silenciosa, no comprometimento invisível, no autocontrole diário. Marco Aurélio escreveu: pare de discutir sobre como ser um homem bom, seja um. E esse ser não depende de discurso, depende de ação e principalmente de repetição. Você não vai ser respeitado por um gesto isolado, mas por um conjunto de atitudes que se repetem dia após dia, por uma rotina que molda sua postura, por decisões pequenas que criam resultados grandes. E sabe o que é mais poderoso? O respeito volta. Sim. Quando você para de correr atrás e começa a correr por você, ele volta. Quando você muda não para impressionar, mas para se honrar, ele volta. E às vezes, ela volta também. Mas aí, já não importa tanto, porque o mais importante é que você voltou para si. Você parou de aceitar o mínimo, parou de se diminuir, parou de tentar caber onde já não fazia sentido. Você entendeu que a paz não está em ser aceito, está em ser inteiro, está em viver com clareza, propósito e firmeza. E essa clareza você carrega nos olhos, na sua fala, nos seus gestos, no seu silêncio, e isso muda tudo, porque quando um homem vive alinhado com aquilo que acredita, o mundo respeita, as mulheres respeitam e ele se respeita. Você já percebeu como a maioria dos homens tenta resolver tudo com palavras? Explicam demais, prometem demais, justificam demais, mas esquecem de fazer a única coisa que impõe respeito de verdade: agir. As mulheres não escutam o que você diz. Elas observam o que você faz. E quando suas ações não batem com suas palavras, ela não discute. Ela apenas te classifica: fraco, incoerente, despreparado. E dali em diante, você pode falar o que quiser.
O respeito já era. O estoicismo é implacável nesse ponto. Ele diz: você é o que você faz repetidamente, tudo o resto é narrativa. Então para. Para de tentar se explicar. Para de tentar provar. Para de tentar parecer. E começa a viver como um homem que se honra. Todos os dias, sem alarde, sem espetáculo, só com presença, só com consistência. Sabe qual o efeito disso? Você passa a ser lembrado, não pelas promessas que fez, mas pela firmeza com que viveu. E as mulheres sentem isso. Elas reconhecem um homem que está onde diz que estaria, que cumpre o que fala, que não se vitimiza, que não vacila diante da pressão. Elas não respeitam porque você é perfeito. Elas respeitam porque você é inteiro, imperfeito, mas firme, flexível, mas inegociável, calmo, mas inabalável. Esse é o verdadeiro magnetismo. E ele começa quando você para de fazer as coisas por aprovação e começa a fazer por convicção. Você levanta cedo, não para mostrar disciplina, mas porque sua palavra tem peso, mesmo quando só você está ouvindo. Você treina, não para impressionar, mas porque seu corpo é o seu templo e você honra o que carrega sua alma. Você diz não, não por rebeldia, mas porque sabe que aceitar tudo é se perder. Isso é estoicismo na prática. E essa postura transforma. Transforma sua linguagem corporal, transforma seu olhar, transforma sua energia e, principalmente, transforma como as mulheres te percebem. Porque, de repente, você não está mais buscando atenção. Você está focado em direção. E isso te faz raro. E tudo que é raro é valioso. Então, se hoje você sente que está sendo ignorado, testado, diminuído, a resposta não está em reclamar, está em transformar. Você não precisa gritar para ser respeitado. Você precisa se tornar alguém impossível de ignorar. Isso começa quando você entende que o maior sinal de respeito é como você se trata quando ninguém está olhando. Você quer saber por que tantos homens fracassam ao tentar reconquistar o respeito de uma mulher? Porque ainda acham que respeito se pede. Se negocia, se compra com flores, mensagens, presença excessiva. Mas não, respeito se impõe com mudança real. E mais do que isso, com silêncio, com decisão, com um tipo de firmeza que não se ensina, se treina. E esse treino começa quando você para de se sabotar. O verdadeiro respeito não nasce no olhar da mulher, nasce na forma como você olha para si, quando se encara no espelho e sabe: eu estou dando o meu melhor, eu estou evoluindo mesmo que ninguém veja. Eu parei de viver para o aplauso, agora eu vivo para a honra. Essa mudança é brutal, porque ela destrói tudo o que era frágil em você. Ela quebra o eu preciso agradar. Ela destrói o eu não quero perder ela. Ela elimina o eu preciso ser aceito. E no lugar disso nasce o homem firme. O homem que não precisa forçar respeito, porque ele é respeito. Você tem ideia do que isso causa nas pessoas? Nos seus amigos, nos seus colegas, nas mulheres. Elas te olham diferente, sentem sua presença, te escutam com atenção. E o melhor, sabem que você não é qualquer um. Porque o homem que se respeita não precisa de frases de efeito. Ele é a frase, ele é o impacto, ele é o silêncio que ensina, o gesto que lidera, a presença que marca. Isso só é possível porque ele segue princípios, não tendências, porque ele busca evolução, não aprovação. Esse é o poder do estoicismo. Ele não te transforma em uma versão melhor do que você já foi. Ele destrói tudo o que é fraco em você, para revelar o que é inquebrável. E quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás de respeito. O respeito corre atrás de você. Agora, se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa: essa mudança não é para qualquer um. Ela é para quem cansou de ser frágil, para quem cansou de se curvar, para quem cansou de viver como um homem ignorado, testado, descartável. A sua virada começa quando você escolhe a si mesmo.
e se compromete com a própria grandeza, em silêncio, com disciplina, com honra, porque no final, o homem que vence é o que consegue viver com a consciência limpa e a cabeça erguida, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ele. Esse é o tipo de homem que as mulheres respeitam. Esse é o tipo de homem que o mundo admira. Esse é o tipo de homem que você vai se tornar, se continuar nesse caminho. Existe um momento silencioso, em que tudo muda. Você não anuncia, você não avisa, mas por dentro algo quebra. E você decide, eu não vou mais me diminuir. Esse momento é invisível, mas é o ponto de virada. É quando o homem para de tentar ser o que os outros esperam e começa a ser o que ele nasceu para ser. Mas atenção, esse momento vem com dor, porque crescer dói. Resgatar a própria essência exige que você destrua as mentiras que construiu. Mentiras como, se eu for mais legal, ela vai me respeitar. Se eu ceder mais, ela vai me valorizar. Se eu me esforçar mais, ela vai ficar. Não, ela só fica se ela respeita. E ela só respeita se você se respeita primeiro. Você quer virar esse jogo? Então se prepare para perder algumas coisas. Você vai perder amigos que te conheciam fraco. Vai perder mulheres que só ficavam porque podiam te manipular. Vai perder conforto, vai perder desculpas. Vai perder tudo que te mantinha pequeno. Mas em troca, você vai ganhar algo que não tem preço: poder interior. E esse poder não grita, ele não aparece. Ele se impõe pela tranquilidade, pelo autocontrole, pela solidez das suas decisões. É isso que o estoicismo te entrega. Ele não te transforma num cara durão, ele te transforma num cara real, que sente tudo, mas não é dominado por nada. E isso é o que gera respeito verdadeiro. Você quer que ela te olhe diferente? Então comece a se mover diferente. Pare de se justificar. Pare de correr atrás. Pare de viver para impressionar. Comece a viver para honrar. Honrar sua palavra, seu tempo, sua energia, seu caminho. A mulher que vale a pena vai sentir, vai perceber que algo mudou em você, que aquele cara perdido ficou para trás, que agora ela não está lidando com carência, está diante de um homem com presença. E se ela não reconhecer isso, não importa, porque o respeito que importa mesmo é o seu. Você vai olhar no espelho e ver firmeza, vai dormir com a consciência limpa, vai acordar sabendo exatamente o que precisa fazer. E quando isso acontece, o mundo muda ao seu redor, porque o mundo respeita quem se respeita e ignora quem se ignora. Então a pergunta que fica é: você vai continuar agindo como quem implora ou vai viver como quem lidera? Você já parou para pensar em quantas vezes você se traiu só para não ser rejeitado? Quantas vezes engoliu o que queria dizer? Quantas vezes aceitou o que não queria viver? Quantas vezes se calou quando tudo dentro gritava? Isso não é maturidade, não é diplomacia, é abandono, autoabandono. E o que acontece quando você se abandona? O mundo segue o exemplo. As pessoas te tratam do jeito que você se trata. As mulheres, então, sentem no ar que você está tentando ser aceito e não respeitado. E aqui está a verdade brutal. Toda mulher testa o homem que ela sente que pode dominar e foge do homem que ela sente que não se deixa dobrar. Não porque quer um tirano, mas porque quer estabilidade, quer presença, quer estrutura. E o homem que se abandona não tem estrutura nenhuma. Ele é moldado pelas emoções do momento, pelas vontades alheias, pelos desejos dos outros. O estoicismo te arranca disso. Ele te arrasta para dentro, e lá dentro você encontra aquilo que nunca deveria ter esquecido: a sua própria direção. Você começa a viver com base em princípios, e quando princípios governam sua vida, a opinião dos outros se torna ruído. Você escuta? Sim, mas não muda por medo, muda por clareza. Isso muda tudo, muda seu olhar, muda sua postura, muda sua energia.
porque agora você carrega algo que ninguém pode te tirar: autoridade interior. Você não precisa mais falar alto, a sua presença já comanda. Você não precisa provar nada, a sua calma já convence. Você não precisa ameaçar, a sua constância já impõe. E esse é o tipo de homem que faz as mulheres pensarem 2 vezes antes de testar, porque elas sentem: esse aqui não é qualquer um. Esse aqui se valoriza. Esse aqui não aceita qualquer coisa. E se elas testarem, tudo bem. Você não reage com raiva, nem com desespero. Você só se afasta, com elegância, com silêncio. Com a certeza de que você já não negocia o seu valor. Esse é o maior nível de respeito, aquele que não precisa ser pedido, porque é natural, é inevitável, é consequência de quem você se tornou. Sabe por que tantos homens não conseguem ser levados a sério? Porque eles se comportam como garotos tentando agradar, e não como homens guiando sua própria vida. Eles dizem sim quando querem dizer não. Eles abaixam a cabeça para evitar conflito. Eles sacrificam o respeito em troca de aceitação. E o resultado? São vistos como frágeis, como moldáveis, como descartáveis. Mas escuta isso com atenção. Quem tenta ser tudo para alguém acaba sendo nada para si. Você não precisa ser tudo o tempo todo. Você só precisa ser firme, ser claro, ser inegociável com aquilo que te constrói. E isso é raro, porque ser firme exige coragem, exige saber perder, exige saber ficar sozinho, sem perder a própria paz. A maioria não aguenta. Eles precisam da mulher como uma muleta emocional. Precisam da presença dela para se sentirem suficientes. Precisam da aprovação dela para se sentirem vivos. E quando ela percebe isso, ela se afasta. Não por maldade, mas porque instintivamente ela perde o respeito. Porque todo ser humano admira o que é autossuficiente, o que se mantém de pé, mesmo quando tudo desmorona. É por isso que o estoicismo é a resposta. Porque ele te treina para ser inteiro, para encontrar em si o que você vivia tentando buscar nos outros. Ele te ensina que a sua força não está em conquistar, está em resistir. Resistir ao impulso de agradar, resistir à carência, resistir à fraqueza que te faz se dobrar por qualquer migalha. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Força de verdade. Força que não se mede no tom de voz, mas no controle da reação, na constância das escolhas, na firmeza da postura. E quando você começa a viver assim, as mulheres não só percebem, elas escolhem ficar, não porque você implorou, mas porque você se tornou um porto firme num mundo caótico. Elas sentem que você não vai se desmanchar diante de uma crise, que você não vai perder o controle ao ser confrontado, que você não vai se anular só para manter a paz. E isso é raro, e tudo que é raro é respeitado. A verdade que ninguém te contou é essa: ela te admira quando te sente firme, não quando você se desdobra por ela. Não quando você vive em função dela, não quando você se anula para agradar. Ela te respeita quando percebe que você tem um mundo próprio, que você tem planos que não giram em torno dela, que você tem um propósito que vai continuar existindo, com ou sem a presença dela. Sabe o que acontece com a maioria dos homens? Eles se perdem dentro do relacionamento. Esquecem dos amigos, esquecem da saúde, esquecem dos projetos, esquecem até quem são. E aí um dia, quando ela olha para ele, ela não enxerga mais o homem por quem se atraiu. Vê um reflexo fraco, submisso, dependente, e o respeito morre, silenciosamente, devagar, mas definitivamente. E sabe o que é mais cruel? Ela até pode dizer que está tudo bem, mas por dentro já está se afastando, já está testando, já está calculando o momento de partir. Por isso, ouça com atenção. Nunca, em hipótese alguma, perca a si mesmo por ninguém.
O estoicismo ensina que a sua primeira missão é governar a si, seu corpo, sua mente, seu tempo, sua vida. Quando você entrega isso na mão de outra pessoa, está assinando o fim do respeito, porque o homem que não lidera a si, não lidera nada, não inspira nada, não comanda nada, e as mulheres percebem, elas podem não dizer, mas elas sentem e respondem com frieza, com ironia, com desprezo velado, e você, perdido, acha que precisa ser mais romântico, mais presente, mais paciente, mas não é isso. Você precisa ser mais homem, mais inteiro, mais centrado. Sêneca dizia, o homem que depende do outro para ser feliz, entregou sua liberdade. E um homem sem liberdade, meu irmão, é um homem sem valor. Então se pergunte, você ainda está no controle da sua vida ou você se entregou para manter alguém ao seu lado? Se a resposta for dura, ótimo, porque é nesse desconforto que começa a transformação. Você não precisa de ninguém para ser completo. Você precisa de si, de foco, de direção, de convicção. E quando isso acontece, as mulheres percebem e o respeito volta. Talvez você ache que precisa de mais técnicas, mais frases certas, mais estratégias para reconquistar o respeito de uma mulher. Mas a verdade é brutal. Você não precisa aprender a lidar com ela. Você precisa aprender a lidar com você, porque o problema nunca foi ela. Foi a forma como você se tratou, como você se posicionou, como você se calou diante de atitudes que te diminuíram, como você deixou de impor limites, como você passou a viver em função de alguém, esperando migalhas de admiração. E aí vem a consequência inevitável. Ela te enxerga como fraco e ninguém respeita o que é fraco. Você acha que presença é estar disponível 24 horas. Mas não. Presença é estar centrado, estável, impenetrável. O homem estoico não busca controlar os outros, ele busca governar a si. Ele se domina em silêncio e, por isso, domina o ambiente. As mulheres sentem isso. Porque presença masculina não se mede na quantidade de mensagens, se mede na qualidade da energia, se mede no olhar firme, na fala objetiva, na ausência de carência. Você já viu um homem que não se abala com a rejeição? Que escuta não com serenidade? Que recebe críticas sem drama? Esse homem é perigoso, porque ele não depende de ninguém para validar o valor que ele já carrega. E isso é raro. E tudo que é raro é desejado, é respeitado. A maioria quer ser respeitada sem esforço. Mas o respeito exige lapidação, exige dor, exige deixar de ser o homem que quer agradar e se tornar o homem que vive com propósito. Isso assusta, porque exige abrir mão das muletas, da zona de conforto, da necessidade de ser aceito. Mas é assim que o estoico nasce, no fogo do incômodo, na disciplina do silêncio, na clareza de quem sabe que está construindo algo muito maior do que um relacionamento. Está construindo um império interno. Você ainda quer respeito? Então pare de correr atrás de quem te testa e comece a correr atrás da sua própria grandeza. A mulher certa respeita isso, a errada teme isso. E você segue firme, calado, imparável. Você já se sentiu invisível ao lado de uma mulher que no começo te olhava como se você fosse tudo? Já percebeu aquele momento em que ela não te escuta mais com interesse? Quando ela não te pergunta mais sobre seus planos? Quando ela responde com frieza, com pressa, com desdém? Esse momento é silencioso, mas é o grito mais alto de que o respeito foi embora. E sabe qual é a tragédia? Você sente, mas finge que não. Tenta compensar, tenta ser mais fofo, mais presente, mais compreensivo. E tudo o que isso gera é mais distância, mais desprezo, mais frustração. Mas escuta isso aqui. Ela não te respeita porque você parou de se respeitar. Você trocou sua firmeza por conveniência, sua palavra por hesitação, seu propósito por agradar, sua presença por ansiedade. E agora colhe o que plantou, não com raiva, não com violência,
mas com ausência, com frieza, com desinteresse. Só que ainda dá tempo. Se, e só se, você parar agora de tentar reconquistar o respeito dela e começar a reconquistar o seu. O estoicismo é claro: o homem que se domina, domina o mundo. E se você não consegue dominar seu impulso de correr atrás, de reagir, de mendigar, você está entregando sua coroa. Sim, você nasceu com uma coroa, com uma postura, com um centro, mas a cada atitude pequena, você está deixando ela cair. E ninguém respeita um homem que deixa a própria realeza ser pisoteada. Resgate sua coroa, com silêncio, com decisão, com clareza. Não é sobre se vingar, é sobre se elevar. Você não precisa provar que é forte. Você precisa se tornar tão sólido que a força vire consequência. Você não precisa mostrar que mudou. Você precisa mudar tanto que não precise mais explicar nada. E essa mudança começa hoje. Pare de justificar sua presença. Pare de correr atrás de validação. Pare de tentar reconquistar com palavras. Reconquiste com postura, com ausência de reação, com presença de valor. E quando ela te olhar de novo, porque ela vai olhar, que veja alguém diferente, não alguém amargurado, mas alguém em paz. Alguém que não espera mais ser aceito, porque já se aceitou, porque já se resgatou, porque já entendeu que o respeito mais importante é o que vem de dentro. Você sabe qual é a diferença entre um homem comum e um homem estoico? O comum reage, o estoico escolhe. O comum se desespera quando é rejeitado. O estoico se fortalece no silêncio. O comum entra em pânico quando percebe que está perdendo o respeito de uma mulher. O estoico olha para si e pergunta: onde foi que eu me abandonei? Porque a perda do respeito não começa nela, começa em você. Na primeira vez que você aceitou ser desrespeitado e não disse nada. Na primeira vez que você mentiu para manter alguém perto. Na primeira vez que você engoliu sua verdade para evitar confronto. E isso se repete. 1, 2, 10 vezes. Até que você não é mais visto como um homem, mas como um peso, como um fardo, como algo fácil de ignorar. E aí você acorda, tarde, confuso, perdido. Mas nunca é tarde demais, se você tiver coragem de encarar a verdade. E a verdade é essa: você não precisa ser mais legal, você não precisa ser mais compreensivo, você não precisa fazer mais por ela, você precisa fazer mais por você. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu dinheiro, do seu tempo. Você precisa parar de entregar tudo a quem não entrega nada. Você precisa parar de lutar por quem já saiu da batalha há muito tempo. O estoicismo te ensina a parar de esperar justiça, porque a vida não é justa, ela é consequência. E se hoje você colhe desprezo, frieza, silêncio, é porque você plantou submissão, dependência, descontrole. Mas isso pode mudar a partir do momento em que você muda sua base. Você quer respeito? Então vire o tipo de homem que respeita sua palavra, que respeita seu tempo, que respeita seus limites. A mulher certa vai reconhecer isso, a errada vai fugir. E você? Você continua, sem drama, sem implorar, sem negociar quem você é. Porque o estoico não precisa ser entendido, ele precisa ser inteiro. Ele precisa ser constante, ele precisa ser dono de si. E o respeito verdadeiro nasce exatamente aí, no silêncio de quem não mendiga, na presença de quem não se curva, na vida de quem se basta. Você sabe qual é a imagem mais poderosa que um homem pode projetar? Não é a do cara com status, nem o mais musculoso, nem o mais inteligente. É o homem que carrega silêncio e direção, o que fala pouco, mas age com precisão. O que não se explica, mas deixa claro quem é pela postura. O que não se desespera, mesmo quando o mundo tenta desestabilizá-lo. Esse homem é perigoso, porque ele não precisa de ninguém para ser completo, e isso intimida.
Você acha que ela se afastou porque você não foi romântico o suficiente? Porque você não respondeu rápido? Porque você não fez tudo o que ela queria? Não. Ela se afastou porque em algum momento você deixou de ser esse homem silenciosamente sólido. Você passou a ser previsível, ansioso, reativo, dependente. E toda mulher sente quando o homem perde o eixo. Ela pode não falar, mas sente. E quando sente, testa. E quando testa, reage ao que encontra. Se encontra firmeza, ela respeita. Se encontra caos, ela se afasta. Você quer virar esse jogo? Então pare de olhar para fora. Pare de tentar entender o que ela pensa. Comece a olhar para dentro e se perguntar: eu tenho vivido como um homem digno de respeito? E se a resposta for não, comece agora. O estoicismo é simples, mas implacável. Você é responsável por quem se torna. Você é responsável pela energia que carrega. Você é responsável por tudo que tolera. E o respeito começa quando você para de tolerar o que te enfraquece. Quando você para de romantizar a própria fraqueza. Quando você assume, de forma brutal e honesta, que sua vida está nas suas mãos. A partir disso, você muda, não com discursos, com hábitos, não com promessas, com ação. Não para impressionar os outros, mas para se olhar no espelho e finalmente dizer: agora sim, eu me respeito. E aí, tudo muda. A postura, o tom da voz, o olhar, a energia. As mulheres percebem, o mundo percebe. Porque quando um homem vive com direção, ninguém mais ousa tratá-lo como opção. Chega um momento na vida de todo homem em que ele precisa escolher: continuar sendo ignorado ou começar a ser respeitado. Não existe meio termo. Ou você vive buscando aprovação, ou vive em coerência com os seus princípios. E essa escolha, meu irmão, dói, porque ela exige que você abra mão de tudo que te mantinha confortável, da carência, do afeto fácil, da necessidade de agradar, do medo de ficar sozinho. Mas só quando você queima essas pontes é que o novo caminho aparece. O estoicismo não veio para te tornar simpático, veio para te tornar sólido. Porque o homem sólido não depende de likes, mensagens, atenção. Ele depende da sua palavra, do seu ritual, da sua disciplina. Ele acorda sabendo que tem uma missão, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém o acompanhe. E é isso que gera respeito. Ela te desrespeitou? Ela se afastou? Ela mudou com você? Ótimo! Use isso. Transforme isso em combustível. Pare de lamentar. Pare de se perguntar o que fez de errado e comece a construir o que ninguém pode te tirar. A sua postura, porque a mulher pode te deixar. O mundo pode virar as costas, mas se você mantiver sua postura, você permanece de pé. E é essa firmeza silenciosa que faz qualquer um pensar duas vezes antes de te testar. Não se trata mais dela, se trata de você, de como você se posiciona diante da rejeição, de como você age quando ninguém está do seu lado, de como você reage quando tudo tenta te fazer duvidar de si. Esse é o verdadeiro homem estoico. Não é o frio, é o presente, não é o inalcançável, é o firme, não é o insensível, é o inegociável. Ele pode até amar, mas nunca à custa do próprio valor. Ele pode até se entregar, mas nunca se perder. E quando essa consciência se instala, você para de correr atrás de respeito e começa a caminhar com tanta firmeza que o respeito vem atrás de você. E chegou a hora de encarar o espelho e fazer a pergunta que muda tudo. Você está vivendo como um homem que inspira respeito ou como um homem que implora por atenção? Porque não adianta ter escutado tudo isso se você continuar ignorando sua verdade, se você continuar se curvando, se você continuar tentando caber em lugares que já não te valorizam. Chega, esse é o ponto de ruptura. Ou você se reconstrói, ou continua vivendo como mais um. Você não nasceu para ser invisível.
Você não nasceu para ser ignorado. Você nasceu para carregar presença, para impactar sem dizer uma palavra, para viver com honra. E a honra começa no invisível, no treino silencioso, no autocontrole que ninguém vê, na decisão de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude. Isso é ser estoico, é viver com dignidade, é liderar a si mesmo antes de tentar liderar qualquer outra coisa. Você quer respeito das mulheres? Comece por aqui. Pare de se desrespeitar. Pare de se abandonar. Pare de se sabotar. Pare de fazer tudo por alguém que não faria metade por você e reconstrua. Com silêncio, com clareza, com hábitos, com atitude, com força real. Aquela que ninguém tira de você. Se você aplicar isso, o respeito vai voltar. Mas dessa vez, não só dela, do mundo. E principalmente de você. Agora me responde, você está pronto para se tornar o homem que nunca mais precisa mendigar respeito? Se isso falou com você, curta esse vídeo, compartilha com um amigo que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Eu escolho me respeitar. Porque essa frase não é só um comentário, é o início da sua nova história.